O que eu pretendo fazer aqui nessa próxima hora? Eu quero tentar olhar para os BRICS e para as oportunidades e desafios que eles trazem para o Brasil sob alguns aspectos. E, fundamentalmente, eu quero focar em 3 principais. O primeiro desses aspectos é a diferença existente entre os BRICS. A gente jogou no mesmo saco países que têm similaridades importantes e têm diferenças não menos importantes. Quero chamar a atenção disso para a gente entender o que cada um deles representa para o Brasil de oportunidade e desafio e como bloco o que isso significa. Segundo aspecto que eu quero olhar é como a ascensão, aí num sentido mais amplo, de países emergentes, que passa, mas vai além dos BRICS, muda o quadro da economia mundial e traz desafios e oportunidades específicas para o Brasil. E o terceiro é o aspecto tecnológico. Como em meio à maior transformação tecnológica que a humanidade já viu, que é a que está acontecendo agora e que eu estou convencido que vai se acelerar, como o posicionamento dos países que fazem parte dos BRICS difere do Brasil em alguns sentidos e quais as oportunidades, os desafios, o que a gente tem que fazer para poder aproveitar isso mais do que ter que lidar com os problemas e dificuldades que também serão trazidos. Para começar, eu queria fazer o seguinte, eu queria colocar em perspectiva a primeira diferença importante, que é demográfica. O que eu coloquei ali é a evolução do tamanho da população em idade ativa. O que é considerado idade ativa? Idade de trabalho, que os números variam. Alguns consideram que é dos 20 aos 65, outros falam, não, é dos 15 aos 55. Não muda grande coisa, mas a parte importante é a idade no qual a imensa maioria das pessoas está trabalhando e, portanto, contribuindo para o crescimento de um país. Na prática, esse número é um indicador atrasado, com 15, 20 anos de atraso, da taxa de natalidade que a gente tem. Então, quando cai a taxa de natalidade, 2 décadas depois, mais ou menos, você vai ter o mesmo processo acontecendo com a população ativa. Por que isso é importante? A primeira coisa que fica clara quando a gente dá uma olhada ali é que a Rússia, nesse sentido, ela não é um país emergente como os outros. Por uma razão muito simples. A população russa já está envelhecida, a gente tem cada vez menos gente trabalhando na Rússia, e isso é relevante porque o que faz um país crescer, qualquer país do mundo, são 2 coisas. Ou a quantidade de gente trabalhando, ou a produtividade por trabalhador. No caso russo, o crescimento da produtividade, em parte, ele tem que compensar o fato que cada vez tem menos gente trabalhando. Diga-se de passagem, isso será verdade também para os demais países emergentes, mas ainda não é. Quem já estabilizou, basicamente, é a China. Consequência da política do filho único na China, o que está acontecendo é que a China não tem o mesmo padrão dos demais países emergentes também, e isso é relevante quando a gente começa a olhar num horizonte um pouco maior. O que vocês estão vendo ali é o que aconteceu no período de 2005 e que acontecerá até 2025. Mas vamos olhar um pouco mais para frente. Tendência no mundo e nos BRICS, basicamente, vai ser de redução de população. Quando a gente vê qual é a parte da população que vai estar trabalhando, se a gente fosse pegar na virada do milênio, era mais ou menos próxima a 2/3. No caso já do G6, o 6, na hora que a gente pega o G7 tira a Rússia, o que a gente vê é a gente já tinha um processo onde já vinha caindo e que vem acelerando. No caso brasileiro, se vocês olharem a curva amarela, mais ou menos por mais uns 2, 3 anos, isso ainda está indo para cima. Depois, começa a ir para baixo gradualmente. Porque o Brasil, como todo o resto do mundo, está num processo já de envelhecimento. A China está muito mais avançada nisso, exatamente por consequência da política de filho único. Mas o fato fundamental que chama a atenção aqui é que tem um ponto ali fora da curva, em verde, a Índia. Se vocês olharem, o processo de expansão da força de trabalho indiana, ele continua por mais de uma década ainda. Onde eu quero chegar é que se a gente for olhar dentro dos BRICS, o que mais impactou a economia mundial nos últimos anos, fundamentalmente foi a China. A ascensão chinesa mudou um monte de coisa. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero já começar a pincelar um ponto que eu acho que é fundamental, cada vez mais, que é a gente começar a olhar para a Índia. A Índia vai ter um impacto nas próximas décadas parecido com o que a China teve nas últimas. E isso é relevante sob vários aspectos quando a gente vê o ponto de vista brasileiro.
Primeira coisa que, falando daquilo, eu queria chamar a atenção, é quando a gente vê a participação no PIB mundial ao longo das últimas 6 décadas, a gente vê o seguinte: Europa e Estados Unidos vêm perdendo importância, vêm perdendo participação na economia mundial. E é normal. Países desenvolvidos, basicamente, crescem num ritmo menor do que países emergentes. Por que isso acontece? Porque um país desenvolvido, ele estando na fronteira da tecnologia mundial disponível, ele tem, e particularmente sem ter crescimento de força de trabalho, que é o que já vem acontecendo, ele tem uma única fonte de expansão de produção. Empurra a fronteira tecnológica para cima através de inovação. Os emergentes, nas últimas décadas, tiveram 3 fontes de crescimento. A primeira, tem essa tecnologia disponível nos países desenvolvidos, a nossa está aqui. Faz o seguinte, traz a tecnologia deles daqui para cá, isso joga para cima a nossa produtividade, sem que a gente tenha que inovar. Mas a gente pode inovar também. Então aqui a gente tem 2. E a terceira, como eu estava mostrando ali antes, é a expansão da força de trabalho nesses países. Quando você junta todos esses fatores, eles crescem mais. Quando eles crescem mais, o que acontece? A participação desses países na economia mundial cresce, em particular a chinesa. Nas 3 últimas décadas, a China basicamente quadruplicou a participação dela na economia mundial. Só que o que é mais importante não é a participação no tamanho da economia, é a participação no crescimento da economia. Qual é a diferença disso aqui? Então vamos fazer de conta que o PIB mundial esse ano é de 100. E vamos fazer de conta que a gente tem o seguinte: metade, 50 vem de país rico, 50 vem de país emergente. E que no ano que vem o PIB é de 110. Só que é o seguinte, os países emergentes que representavam 50 passaram a representar 59. Os países ricos, que representavam 50, passaram a representar 51. Quando você vê a participação no tamanho da economia, você vai falar, bom, então tá bom, então um agora representa 58%, o outro 52%. Tá, só que do crescimento, desses 10 que cresceu, 90% do crescimento veio dos países emergentes. E é mais ou menos, o número estou exagerando, mas nos últimos 20 anos, 75%, eu vou mostrar isso em mais detalhes depois, do crescimento mundial veio de países emergentes. Por que isso é importante? Porque isso muda o tipo de produto que passa a ser consumido quando o crescimento está vindo, ou quando a renda está indo para o bolso do americano, do japonês, do europeu. Esse cara vai comprar uma coisa, ele vai comprar tablet, ele vai comprar celular, ele vai comprar o que for. Quando esse dinheiro está indo para o bolso de gente muito pobre, na China, na Índia, na Indonésia, mesmo no Brasil, explode de crescer demanda de alimento. E como eu vou mostrar para vocês depois, o Brasil tem uma vantagem colossal na parte de produção de alimento, que, aliás, explica algumas das confusões que aconteceram ao longo desse ano. A gente volta nisso com calma. Mas o fato é que isso ajuda demais o Brasil. E, mais uma vez, o grande impacto vem fundamentalmente de China, e uma grande parte dele já aconteceu, e vem de Índia. E praticamente nada já aconteceu. Vocês olham ali a participação da Índia no PIB mundial, ainda não mudou nada, continua pequenininha. Por quê? Porque mesmo crescendo rápido, há 3 anos a economia indiana cresce mais do que a chinesa. Mas como sai de uma base, o tamanho de economia ainda muito pequena, mesmo crescendo rápido demora. Até que isso, mantido ao longo do tempo, isso gera uma curva exponencial. Vamos ver lá na frente como é que esse negócio funciona. Pegando os últimos 3 anos, aí a gente já começa a ver a importância que esses 2 países extremamente populosos têm tido para o crescimento mundial. A China representou, nos últimos 3 anos, mais de 1/3 do crescimento do mundo. E a Índia representou quase 10%. Metade dos Estados Unidos. O impacto na Índia, em crescimento da Índia, no crescimento do mundo, foi metade do americano. O chinês foi quase o dobro. Por que isso aqui é tão importante? Porque a gente está falando que 2 países pobres, no caso da Índia, paupérrimo, da China pobre. A China hoje já não é mais tão pobre quanto a gente costuma achar. A renda per capita chinesa hoje não é muito menor do que a brasileira. Em alguns casos, como é, por exemplo, o salário do operário de fábrica, o da China já está mais alto do que o do Brasil. Ele era muito pobre. Depois de algumas décadas crescendo rápido, ele vai subindo e passa a se tornar mais elevado. Agora, o indiano, na média, ganha 1/5 do chinês.
A gente tem hoje 400 milhões de indianos vivendo com menos do que $2 por dia. O que significa o seguinte, o país cresce rápido, o desemprego vai lá para baixo, o salário do indiano começa a subir. Um cara que ganha muito pouco, quando começa a ganhar mais, o que ele gasta? Comida. Explode de crescer a demanda por alimento. A gente já viu esse processo vindo da China e ainda vai ver mais um pouco. Por mais uns 10 anos ainda deve ter uma expansão significativa. Mas vem um processo parecido nos próximos 30 da Índia. E é importante a gente entender isso para ver como a gente se coloca em relação aos BRICS, porque fundamentalmente, quando eu falo das diferenças que importam tanto quanto as similaridades, o que a gente tem de característica básica é Índia e China são países pobres de população gigantesca, que significa uma oferta gigante de mão de obra barata e, ao mesmo tempo, uma demanda brutal por alimentos. O caso da Rússia é completamente diferente. E do Brasil também, diga-se de passagem. O Brasil é supridor de alimentos. E no caso da Rússia, o que a gente tem é uma população não tão grande, ainda por cima encolhendo. É completamente diferente da realidade do que a gente tem aqui. O que me traz, vamos ser mais específicos. Eu mostrei ali o que foi o impacto nos últimos 3 anos. Vamos pegar este ano. Índia e China juntos representaram 46% do crescimento mundial. Neste ano, e apesar dos Estados Unidos serem a festa que estão, a mais longa taxa de expansão que a economia americana teve desde o pós-guerra, mais longa taxa não, minto. O ritmo médio de crescimento da economia americana desse processo de expansão é o mais baixo desde o pós-guerra. Mas a duração é a mais longa que nós tivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar disso, o impacto da Índia no crescimento mundial, e de uma base pequenininha, foi do tamanho do americano. Por quê? Porque, apesar da economia indiana ser muito menor do que a americana, como ela cresce a uma taxa que dá 3 vezes a americana, uma coisa está compensando a outra, o impacto que a gente tem ali acaba sendo relativamente parecido. E vocês veem que Brasil e Rússia ficam pequenininhos naquele negócio. Brasil e Rússia não têm um impacto tão significativo. E aí é que eu digo que a gente precisa separar bem a diferença desse negócio, porque eu vejo muito mais Índia e China como países complementares ao Brasil do que como países que têm características similares e que a gente vai poder, enfim, fazer coisas parecidas com as deles. Eu não acho que é o caso. Me traz o seguinte ponto. Aquilo foi olhando para trás. Vamos olhar para frente agora? 5 anos para frente. Quando a gente olha 5 anos para frente, a Índia deve representar essa estimativa de projeções oficiais do FMI, isso aqui. Ela deve representar 1,5 vezes o crescimento americano. E vê que a participação da China caiu. Por que ela caiu? Porque tem 2 grupos que cresceram ali importantes. O primeiro é a própria Índia e o segundo são os outros. Quem são os outros? São países emergentes, em geral, individualmente pequenos, mas que, como grupo, começam a se tornar cada vez mais importantes. E esse é o outro ponto que eu queria chamar a atenção. A gente tem uma tendência a olhar para os BRICS por várias razões. Porque é um grupo formado, porque são poucos países, mas eu acho que a gente precisa pensar, sim, temos que pensar em termos de BRICS, temos que alavancar tudo que os BRICS podem fazer, podem nos ajudar a alavancar a economia brasileira, mas eu acho que a gente, do ponto de vista mais estrutural, mais estratégico, precisa pensar como é que a gente se posiciona em relação aos países emergentes como um todo. O que me traz para o seguinte ponto. Vamos olhar agora um pouquinho para a China. Quando eu falo daquele crescimento exponencial, o que isso quer dizer? Peguei 30 anos. Peguei cidades chinesas, que eu desconfio que algumas delas talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Mas cidade chinesa que a gente nunca ouviu falar e que tem mais que 10 milhões de habitantes, dá que nem chuchu na serra. Tem de monte. A gente nem sabe que existe, são 14 milhões aqui, 17 ali e por ali vai. A parte relevante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Quanto era o PIB dessas cidades chinesas em 78? Há 30 anos, variava de 100 milhões de reais, que é pouca porcaria, a 16 bilhões, e 16 bilhões eu estou falando do limite do que a gente tem ali. Enfim, a parte mais relevante onde eu quero chegar é o que era a bi virar tri em 30 anos. Esse é o processo de um país que cresce em ritmo acelerado por muito tempo. Porque uma das coisas e é o caso chinês, quer dizer, a média do crescimento da China nesses 30 anos dá algo próximo a 9% ao ano. E uma parte importante é quando a gente fala, não precisa nem pegar 9, deixa eu pegar 8. Se eu pego 8 de média,
a cada 7 anos você dobra o crescimento. Porque você fala, não, mas 8 não vai dar isso, porque 8 vezes 8 cresceu 64%. Essa é a beleza dos juros compostos ou do efeito exponencial. Taxas aceleradas em períodos longos. E o meu ponto é, preparem-se, vem a mesma história na Índia nas próximas 2 ou 3 décadas. E isso é uma das coisas que eu acho que o Brasil precisa ver como é que ele se insere. O que isso significa do ponto de vista social? Qual é o tipo de impacto que esse crescimento acelerado pode gerar? A China é o melhor exemplo disso aqui. Se a gente for pegar um período de uma geração, 25 anos é uma geração. A China tirou da pobreza nada mais, nada menos do que 750 milhões de pessoas. Na história da humanidade, a gente nunca viu nada parecido. Uma das percepções mais erradas que as pessoas têm é que a gente está vivendo a época de maior disparidade de renda e de maior pobreza. É exatamente o contrário. Sabe o que está acontecendo? A disparidade de renda interna dentro dos países não para de crescer, de fato, por um monte de fatores. Posso entrar neles depois. Mas a disparidade dentro do mundo é a menor que a humanidade já viu. Por quê? Porque quais são os países que estão crescendo mais, gerando mais riqueza? São exatamente os mais pobres. Quando você tem o crescimento... O que está acontecendo? Dentro dos Estados Unidos, está tendo mais disparidade de renda? Sem dúvida nenhuma. Está acontecendo no Brasil nos últimos 10 anos? Sem dúvida nenhuma. Razões diferentes nos dois casos, mas estão acontecendo. Agora, quando a gente vê dentro do mundo como um todo, o que está acontecendo é exatamente o contrário. E tem a ver, mais uma vez, fundamentalmente com China e com Índia. E olha uma coisa, quando eu falo que a Índia já está pegando o ritmo chinês. Você pegar de 2005 a 2015, aí a China tirou 235 milhões de pessoas da pobreza. Vamos pegar, no caso da Índia, os últimos 10 anos. E aí, a Índia tirou da pobreza mais gente do que a China nos últimos 10 anos. Só que ela ainda está atrasada em relação ao movimento chinês. A gente está vendo, hoje, na Índia, algo que provavelmente é parecido com o que aconteceu na China na década de 90. Só que aí vem o impacto da China no mundo na década de 90 foi muito pequeno. Por várias razões. Primeiro, porque a economia chinesa ainda era relativamente pequena em relação à economia global. E segundo, a China não tinha entrado ainda na OMC. A China entrou na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001. De lá para cá, a gente vai ver um monte de mudanças no mundo. E o que eu quero trazer, o que eu quero reforçar é o processo da Índia fazendo a mesma coisa vai ter impactos não iguais, mas semelhantes, importantes e, mais importante, favoráveis ao Brasil. Já chego ali daqui a pouco. Por hora, queria fazer o seguinte. Quero mostrar como esse processo de crescimento maior dos países emergentes como um todo muda tudo. Primeira coisa que eu coloquei ali é distribuição de renda no mundo em 1980. Em verde, Estados Unidos e União Europeia. Aquela área mais alta em verde significa o seguinte. Neste pedaço aqui, perto de 2, 3 mil reais, é onde tem... É o que a maioria de americanos e europeus, mais para 4 do que para 3, isso aqui está em escala logarítmica, tá? Então vai multiplicando por 10. 10 reais por mês, 100, 1.000, 10 mil. A maioria estava aqui, de 2 a 4 mil reais, Estados Unidos e Europa. Países emergentes, a maioria ganhava na faixa de, sei lá, 50 a 300 reais por mês. Quem ganha 300 reais por mês, que seja, tem dinheiro para quê? Comida e pouca. Não sobra para mais nada. Significa o seguinte, gente, o mercado consumidor dos países emergentes há 4 décadas era desse tamanhinho, porque a grande maioria da população não tinha renda para consumir nada que fosse além de comida. Só que aí tem uma coisa importante. Desde que a China entra no OMC em 2001, de cada 4 dólares no crescimento do mundo, 3 foram para o bolso de países emergentes. Gente pobre na China, na Índia, na Indonésia, no Brasil. O que isso faz? Explode de crescer demanda por alimentos. O nosso agro, por uma série de razões, eu vou dar uma pincelada depois, se posiciona para crescer de uma forma que a gente nunca tinha visto. E a parte mais importante, dá uma olhada aqui de um exemplo prático de como isso mexe com qualquer mercado. Eu quis pegar um exemplo. Eu vim para cá de avião. Pois muito bem. Trouxe o exemplo do avião. Está vendo aquele aviãozinho na linha de 5 mil reais aqui? Isso aqui é a renda
que as companhias aéreas miram como público-alvo. É quem está à direita aqui, quem ganha mais do que R$5.000 por mês. Em 1980, havia 9 vezes, para cada uma pessoa, nos 156 países emergentes, que estão em amarelo ali, voando de avião, tinham 9 voando de avião na Europa e nos Estados Unidos. Só que, de 2000 para cá, 4 de cada 3 dólares vão para o bolso de gente em país emergente. As distribuições de renda são empurradas para a direita, a dos emergentes mais. A ponto que em 2014, pela primeira vez, já tinha mais gente voando de avião em país emergente do que em país rico. Só que isso continua. Ano passado, das 10 maiores rotas aéreas do mundo, uma única fica nos Estados Unidos. Se não me engano, é Nova York, Boston ou Chicago, agora não me lembro. As outras 9, todas são em países emergentes, incluindo o Rio-São Paulo, que é a 4ª maior rota aérea do mundo. Aliás, Nova York, digamos que seja Boston, é a 7ª. Nenhuma fica na Europa. Onde estão todas as outras? E aí é o outro ponto que eu quero chamar a atenção. Tirando essas duas, as outras 8 estão na Ásia. A outra grande mudança que aconteceu do processo de emergência de China e Índia é que o centro de gravidade da economia mundial, que originalmente, grande parte da história da humanidade que a gente conhece, foi a Europa, migrou para os Estados Unidos e vem migrando nas últimas 3, 4 décadas e vai continuar a migrar por mais 2 ou 3 décadas em direção à Ásia. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, precisa se posicionar, e tem várias decisões estratégicas importantes relacionadas a isso. Vou dar um exemplo. Eu sei que vocês tiveram com o pessoal de agricultura, e uma das coisas que eu acho que o Brasil cometeu um erro gravíssimo há alguns anos foi... a gente teve um crescimento brutal de produtividade de agricultura no Brasil, eu até vou dar uma pincelada nisso depois, nas últimas décadas. Por que isso aconteceu? Em grande medida porque a Embrapa fez um trabalho excepcional de desenvolvimento de sementes no Brasil. E o que a gente fez com essas sementes? A gente pegou essas sementes e levou essas sementes para a África. Na minha opinião, a gente está basicamente criando o competidor que a gente vai ter lá na frente. Porque o que acontece? A África, do ponto de vista geográfico, está mais perto da Ásia do que nós. O grande mercado consumidor de alimento, hoje e cada vez mais no futuro, será o mercado asiático. A gente precisa pensar com calma as consequências de algumas... Por que eu estou falando disso? Porque o que existia antes? Semente voltada para clima basicamente temperado. Aí, quando conseguiram desenvolver para clima tropical, que basicamente, eu falo conseguiram desenvolver, estou falando, nós aqui desenvolvemos, o que a gente está fazendo é que a gente está tornando isso disponível para todo mundo. Você pode falar, olha, Ricardo, de um ponto de vista alimentar, difícil fazer uma coisa mais bacana, mais legal. Concordo. Do ponto de vista estratégico, a gente está basicamente colocando... Hoje, a gente está mais avançado, tem um monte de questões. Mas quando você leva a questão geográfica em consideração, quando e eu acho que vai acontecer, vai demorar, os países africanos conseguirem se organizar, conseguirem se arrumar, isso aqui vai custar caro para a gente lá na frente. Mas antes disso, a gente tem pelo menos algumas décadas para aproveitar isso aqui. Só que esse processo não para aqui. Em 16 anos, a gente vai ter 9 vezes mais gente voando de avião em país emergente do que em país rico. Por que isso é importante? Porque significa que nenhuma empresa que queira disputar a liderança global em nenhum setor pode se dar ao luxo de não ter uma presença significativa, e na minha opinião aí eu não diria que são nos BRICS, para ser muito específico, na minha opinião são em Índia, China, Brasil, e eu colocaria a Indonésia como outro país que entra nisso aqui. População grande, crescimento acelerado, crescimento populacional, ao contrário da Rússia. E tem alguns que dá para discutir. Será que a Rússia estava lá? Podemos discutir. México, será que tem que estar no grupo? África do Sul, Nigéria? Mas aqueles 4 primeiros não são opcionais. Porque qualquer empresa que optar, por exemplo, não vir para o Brasil, se o gringo der um azar e esse país der certo, ele não vai ser líder global. Eu sei que isso é muito azar para o que aconteceu. O gringo deu muito azar. Mas vai que acontece. Meu ponto com isso aqui. O que me preocupa no meio dessa história? Estou falando todo o potencial positivo de crescimento. Vamos começar agora a olhar para os riscos no meio do caminho?
O primeiro deles tem a ver com o seguinte, o número que vocês estão vendo ali, aqueles trilhões de dólares que está ali na escala do lado esquerdo de vocês, representa o tamanho de ativos no setor financeiro americano e chinês em 2008. Por que 2008? Porque 2008 foi o ano do estouro da bolha do mercado imobiliário e, por consequência, depois da crise financeira global. Toda a bolha imobiliária, isso nos Estados Unidos, que virou uma crise financeira mundial depois. Toda a bolha imobiliária, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo, sempre tem junto uma bolha de crédito. Por quê? Porque se não tiver muito crédito, as pessoas não conseguem comprar muito imóvel. Pouca gente tem dinheiro suficiente para comprar um imóvel à vista. A maioria tem que financiar. Então, toda vez que tem uma bolha imobiliária, tem uma bolha de crédito. Qual é o problema? Quando a bolha imobiliária estoura, os bancos que estavam emprestando um monte de dinheiro para as pessoas comprarem imóvel acabam com um pepino na mão. Como é que é o pepino? Eu emprestei 80, o cara me deu 20 de entrada para comprar um imóvel que valia 100. Legal. Aí, estoura a bolha imobiliária, o imóvel que valia 100, hoje vale 50. O cara não paga, porque ele fala, eu vou pagar um negócio que eu tenho mais dívida do que vale o imóvel, esquece. Ele não paga, o banco faz o quê? Pega o imóvel, que é a garantia do empréstimo, e faz o quê? Bota a venda. O negócio dele é banco, não é imobiliária. Na hora que ele bota a venda e aumenta a oferta de imóveis, o que isso faz com o preço dos imóveis? Caem mais. Esse processo, eu estudei 90, não me lembro, acho que 92 ou 97 bolhas imobiliárias de 1900 para cá, mundo afora. A dinâmica é sempre a mesma, igualzinho. Onde eu quero chegar com isso aqui? O tamanho da crise financeira que isto gera é potencial ao tamanho do total de ativos dos bancos. Porque quando você tem isso, basicamente uma grande parte dos empréstimos dos bancos está em financiamentos imobiliários. Ok. Quando estourou a Lehman Brothers, total de ativos no setor financeiro americano eram 6 trilhões de dólares. No setor financeiro chinês, na época, eram 3 trilhões de dólares. O que aconteceu nos últimos 10 anos? Um crescimento brutal da oferta de financiamento e particularmente financiamento imobiliário na China, a ponto que hoje nós temos na China 17 trilhões de dólares. Em outras palavras, o total de ativos no setor financeiro chinês é o dobro do que era do setor financeiro americano quando causou toda a crise financeira global que nós vimos lá atrás. Por que eu estou falando disso aqui? Porque a China tem uma enorme bolha imobiliária. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um outro estudo que era para conseguir comparar aquelas bolhas imobiliárias todas. E eu achei alguns parâmetros para fazer isso. Porque são em lugares diferentes, algumas eram regionais, outras eram nacionais. Ao longo de décadas, às vezes tinha quase 100 anos de diferença entre uma e outra. Como é que eu comparo? Precisava de alguma régua. Usei algumas. A primeira delas é quanto está tendo de construção. Como é que eu fui medir isso aqui? Eu usei o seguinte indicador: consumo anual per capita de cimento. Em outras palavras, para construir você precisa de cimento. Se está construindo mais, está usando mais cimento. Muito bem. As bolhas imobiliárias que estouraram de 1900 para cá, o total de consumo anual per capita, por habitante, de cimento variou de 400 quilos per capita a o caso mais alto, que foi da Coreia em 1997, se eu não me engano, que foram 1.500 quilos per capita. Bom, muito bem. Estados Unidos em 2008, eram 500 quilos. China, hoje, lembra, meu indicador é per capita, não falta capita na China, né? Muito bem. Per capita na China hoje, 1.750 quilos anuais de cimento são usados na construção. Em outras palavras, constrói-se mais na China do que em qualquer coisa que a gente tenha visto na humanidade. Até agora, o que está acontecendo? A China está indo bem, mas com um detalhe. O que a gente está vendo? O crescimento chinês está desacelerando, certo? Devagarzinho. Duas notícias. O crescimento chinês no último trimestre foi o menor nos últimos, se não me engano, quase 30 anos. Por outro lado, ele foi quase 6%. Aqui no Brasil, a gente soltava fogo se tivesse crescendo 6%. E não é no Brasil, é em quase qualquer outro país do mundo. A questão fundamental é, se tiver uma desaceleração mais forte, e as pessoas começarem a perder o emprego, o que vai acontecer? Elas não vão ter como pagar os empréstimos imobiliários. Aí elas vão dar um calote nisso aqui.
E vai ter uma crise financeira que provavelmente vai fazer a de 2008 parecer fichinha. Isso vai acabar acontecendo em algum momento. Há algum sinal de que isto já esteja acontecendo? A resposta é não, absolutamente nenhum. Mas é algo que a gente vai ter que acompanhar daqui para frente. O segundo aspecto é como é que isso vira uma crise chinesa e vira uma crise mundial. Tem dois canais de contágio. O primeiro deles, bom, na hora que a economia chinesa afunda, você pode imaginar que a demanda por alimentos e commodities no mundo despenca. O Brasil é o exportador de alimentos, de metais, de minerais. Vamos sentir. Ponto número 2. Tem um outro canal, que é o mercado financeiro global. Tem uma coisa que é chamada mercado de eurobônus. O que é um eurobônus? É quando um país emite dívida numa moeda que não é sua. Pode ser um país, pode ser uma empresa, mas enfim. Uma empresa brasileira emite dívida não em reais, mas em dólares, em euros. Muito bem. Quais são os grandes mercados de eurobônus globais? São dólar, euro, libra esterlina, franco suíço e ien. Quando eu pego os 5, quando estourou a crise da Lehman Brothers, só 3% do total financiado no mercado global de eurobônus ia para empresas chinesas. Ano passado, 47% de tudo que foi financiado foi para empresas chinesas. Aí você vai pegar mais que empresas chinesas? Mais da metade, empresas de construção. Resumo da ópera é o seguinte, estourou a bolha imobiliária na China, vai ter um calote generalizado no mercado de eurobônus e vem uma nova crise financeira pesada. Por que é importante? Uma das coisas que está ajudando o Brasil nesse exato momento é que tem uma disponibilidade absurda de dinheiro barato no mundo. A gente tem hoje no mundo 170 trilhões de dólares em ativos financeiros, dos quais 20 trilhões têm taxa de juros negativa. O que significa isso? Se você chegar na Suíça hoje e investir o seu dinheiro, você vai buscar um ano depois e tem menos dinheiro do que você colocou. Você paga para investir. Mas não é só na Suíça. A Grécia, no mês passado, emitiu título com taxa de juro negativa. Você paga para financiar o governo grego, que é a coisa mais confiável do mundo, como todos nós sabemos. O que me traz o seguinte ponto. Sabe o que acontece nessa hora? Peraí, entre pagar para financiar o governo grego ou ganhar 5% para investir no Brasil, a taxa de juros Selic, 5% no Brasil está parecendo alto para burro. E sabe o que isso permite? Que a taxa de juros do Brasil caia para os patamares mais baixos da história e, se não acontecendo nada disso que eu estou falando, vai cair mais. Vai cair mais no final desse ano, vai cair mais no ano que vem. Se há um ano alguém falasse, imagina o juro no Brasil em 5%, todo mundo dava risada, mas isso é louco. Agora, se hoje eu falar, imagina daqui a 1 ou 2, 3 anos o juro no Brasil a 2, a 3. Você fala, imagina, pode acontecer. Desde que isto aqui, que eu acabei de falar, não aconteça. Porque quando isso acontecer, é o contrário. Seca a disponibilidade de capital no mundo, aí as pessoas querem levar o dinheiro para os lugares considerados menos arriscados. O Brasil ainda está muito longe de entrar nesse grupo. O dinheiro sai do Brasil. E quando ele sai do Brasil, como é que o cara faz quando ele tira dinheiro do Brasil? Primeira coisa que ele tem que fazer é que ele tem que comprar. Para onde ele vai? Vai para os Estados Unidos? Vai comprar dólar. Para a Europa? Vai comprar euro. Quando a procura pelas moedas estrangeiras sobe, o preço dela sobe. E quando o dólar fica mais caro, os produtos importados ficam mais caros. Isso pressiona a inflação. Quando sobe a inflação, os juros que no Brasil estão caindo vão ter que virar e subir. E aí toda essa expansão brasileira linda pode estar em risco. Isso aqui é o risco que eu vejo vindo dos BRICS, ou mais especificamente, de um BRIC, da China. Tem mais um ponto que eu queria chamar. Um outro detalhe que eu não falei. Vamos colocar o Brasil naquela história que eu falei da bolha imobiliária. Qual é o total de consumo anual per capita? O mais alto que o Brasil teve foi em 2015, que muita gente achou que o Brasil tinha uma bolha imobiliária também, eram 300 quilos per capita. Tá? Vamos ver um outro número, o número de lançamentos imobiliários. Brasil, 2015, foi o ponto mais alto. O Brasil lançou 200 mil novas unidades, apartamentos ou casas. Estados Unidos, no pico da bolha em 2005, 10 vezes mais, 2 milhões e 100. E a China, o ano passado, 22 milhões. Basicamente, a China está lançando apartamentos por ano 110 vezes o que o Brasil lançou no ano mais alto, que todo mundo achou que era uma loucura e por aí vai. Só para ter uma ideia, população chinesa em relação à brasileira, população lá dá mais ou menos 6 vezes a nossa, 6 vezes e meia. Eles estão lançando 110 vezes mais apartamentos.
Isso aqui é só para dizer, isso aqui estourando vai ser um quiprocó. Aqui é o ponto que eu dizia de que quando a China entra no OMC, vira a economia mundial de cabeça para baixo e a favor de países produtores como o Brasil de commodities. Antes disso, na média, 2 de cada 3 dólares, em média, iam para o bolso de gente em países desenvolvidos. Quando inverte, e a gente tem de lá para cá, 3 de cada 4 indo para o bolso de gente pobre, explode de crescer demanda de alimento. O que isto faz? Coloca o Brasil numa situação extremamente favorável, por uma razão muito simples. Aquela separação que vocês estão vendo ali é o seguinte: deixei a Amazônia de fora, não vou entrar por hora na controvérsia, até vou entrar nela, mas daqui a pouco. Por hora, deixa a Amazônia de fora. Qual é a área que sobra? Vamos proteger a Amazônia, vamos cuidar dela. Qual é a área que sobra e que dá para plantar no Brasil? Que tamanho ela tem? Ela tem um tamanho equivalente a 33 países da Europa somados. O que significa o seguinte: o Brasil tem um potencial de produção de alimentos gigantescos. Mas vão um pouco mais longe. Por que deu aquela confusão toda? Por várias razões. Para começo de conversa, uma das coisas que eu fui checar na época era o seguinte: e aí, será que o Brasil cuida ou não cuida bem do meio ambiente? Vamos olhar. Aí eu fui descobrir o que tinha de área protegida no Brasil. E descobri o seguinte: 13,8% do território brasileiro são reservas indígenas. População indígena no Brasil é 0,4% da população. Significa o seguinte: se a gente quiser separar para cada brasileiro a mesma área que a gente separa para cada índio, a gente precisaria de 35 Brasis. O mundo não tem isso, tá? Nem que deixar as pessoas na água, não tem, não cabe, não tem isso aqui. Só a área indígena. Só que, além disso, a gente tem mais algumas áreas importantes. Primeiro são as unidades de conservação integral, dá um pouco mais de 10% do território brasileiro. Tem mais 16,5%, que é a parte de vegetação nativa, que você não pode mexer, mas são áreas que não estão cadastradas ou que, não, de qualquer forma, são protegidas. E aí tem um último pedaço, que é 1/4 do território brasileiro, que são as áreas das propriedades rurais, mas que o produtor rural não pode mexer. Ele tem que preservar uma área de terra nativa dentro da propriedade dele. Isso é 1/4 do território brasileiro. Somei tudo isso. 2/3, ou 66,3% do território brasileiro é protegido. Aí eu fui pegar os outros países grandes, os outros 10 países com maior território no mundo, e ver como é que é lá. Descobri o seguinte: o segundo país que mais preserva no mundo, o Brasil é o primeiro. Quem que é o segundo? O segundo são os Estados Unidos. Quanto os americanos preservam quando eu junto todas aquelas áreas? No total, nos Estados Unidos, a preservação é de 19,9% do território. Em outras palavras, o Brasil preserva 3 vezes mais do que o segundo país que mais preserva no mundo. Em outras palavras, ninguém tem direito de apontar o dedo para a gente. Agora, esta conversa, e esse é o ponto, é exatamente o que a gente tem que mostrar. A gente não tem que brigar com ninguém, não tem que se indispor com ninguém, até porque a gente tem interesse em atrair investimentos de países com os quais a gente está brigando. E a gente não pode dar desculpa para esses caras adotarem um protecionismo em cima de uma coisa que é papo furado para cima da gente. Isso não pode acontecer. Mas para seguir em frente, por que está acontecendo? Porque o mercado agrícola, para completar, está se tornando cada vez mais importante. Só para colocar de uma outra forma aquela perspectiva, só se eu for pegar as áreas protegidas no Brasil, são 15 países. Agora, se além das protegidas, isso aqui é só reserva, tá? Se além das protegidas eu coloco a parte dos territórios agrícolas que não pode tocar, mais as áreas indígenas, mais todo o resto, são 48 países da Europa. Gente, sinto muito, mas é isso que tem que ser mostrado lá fora. O que me traz o seguinte ponto. Tudo bem. Como o brasileiro e o mundo desconfia dos dados brasileiros, eu peguei os dados da NASA, para não ter discussão. Segundo a NASA, 7,6% só do território brasileiro hoje está plantado. 7,6%. Eu excluo a Amazônia. A Amazônia não vou me encostar. O que sobra? 9% do território brasileiro, excluindo a Amazônia, que é essa partezinha pequenininha, vermelha aqui embaixo. Todo o resto que está em verde é a área que o Brasil, se quiser, poderia plantar e não está plantado. Lembra que uma grande parte disso, a gente, por opção nossa, optou por preservar.
Mas o fato é uma opção nossa. Das áreas que, isso aqui é soberania nossa, das áreas que nós temos aqui, basicamente 40% do que não está plantado no mundo, que daria para plantar, deixando a Amazônia de fora, sem encostar em 1 milímetro da Amazônia, que a gente tem aqui, o que nós temos está no Brasil. Por que isso é tão relevante? Porque, como eu quis mostrar para vocês até agora, basicamente, para mim, o grande fator associado aos BRICS é um crescimento acelerado de 2 desses BRICS, que são Índia e China, que são os mais populosos, que são os mais pobres, garantem que nas próximas 3 décadas a gente vai ter um crescimento brutal do consumo de alimentos no mundo. Dá uma olhada no seguinte, lembra que eu mostrei para vocês que até a virada do milênio, 2 de cada 3 dólares do crescimento mundial acontecia na Europa e Estados Unidos. Olha que o superávit do agronegócio brasileiro não cresce nada, sabe por quê? As pessoas não tinham mais dinheiro para comprar comida. Americanos, japoneses e europeus já comiam o suficiente antes. Então, quando ele ganhou mais, não foi comida que ele comprou a mais. Aí a China entra no MC e de lá para cá, 3 de cada 4 dólares estão indo para o bolso de gente pobre no mundo. Resultado, superávit do nosso agronegócio multiplicou por 10. E é assim que, na minha opinião, a gente tem que olhar para os BRICS. Mais do que nada, nós somos complementares. E isso cria um monte de oportunidades, mas que são muito mais intra-BRICS, é a gente com relação a eles, do que os BRICS como grupo negociando em relação ao resto do mundo, porque aí os interesses não são iguais. O interesse chinês, nesse sentido, é o que eu posso fazer para ter mais oferta de alimento no mundo inteiro. O brasileiro, basicamente, e outra coisa, abertura de mercados em quê? Produtos industriais, que é o que a China vende. No caso brasileiro, é o contrário. Vamos abrir mercados agrícolas, que é o que nós vendemos. Então, eu vejo a gente negociando com os BRICS e não negociando os BRICS como algo que vai colocar o Brasil numa posição melhor, porque nós somos complementares, nós não temos as mesmas características. E deixa eu mostrar como é que isso impacta, mais uma vez, indo além dos BRICS. Estou pegando dividido em emergentes e desenvolvidos. Ano 2000, antes da China entrar em OMC, 70% do que o agronegócio brasileiro exportava ia para país rico, desenvolvido. Só 30% para país emergente. 15 anos depois, inverteu. E olha o seguinte, cresceu a exportação para desenvolvido, não é que aquilo caiu, ela mais do que dobrou de tamanho. Só que o que acontece é que o consumo de alimento em países emergentes explode de crescer. O ponto que eu quero realçar aqui é, isto vai continuar ainda por mais uma geração inteira. E isso é que eu acho que é o fator chave que tem que estar na nossa estratégia com esses países. E vocês veem que eu basicamente não estou falando da Rússia, porque eu acho que o caso da Rússia é diferente. Eu acho que o caso da Rússia não é onde a oportunidade está no Brasil. Eu não vejo as mesmas complementaridades, ao contrário. A Rússia, diga-se de passagem, nada mais é do que um mega produtor de petróleo de um país já mais envelhecido. Quando eu digo mega produtor de petróleo, deixa eu ser específico. A Rússia exporta mais petróleo do que o Brasil exporta tudo. O total de exportação russa de petróleo é maior do que a soma de todas as exportações brasileiras. E, diga-se de passagem, o Brasil vai se tornar um produtor maior de petróleo, que a partir do que a gente acabou de ter aqui do leilão, que não foi o que a gente gostaria por questões de riscos regulatórios, por um monte de coisa, mas ainda assim vem um crescimento brutal de produção de petróleo do Brasil aí nos próximos anos. Mas, voltando, alimento. O que isso aqui faz com o Brasil? Basicamente transforma o Brasil no maior ou num dos maiores produtores e exportadores mundiais de um monte de produtos importantes da cadeia de alimentos no mundo. E aí chega onde eu queria chegar. Dá uma olhada qual era a tendência aqui na década antes da China entrar no OMC. A nossa produção agrícola era praticamente estável. O que acontece depois? A gente multiplica isto aqui por 4 ao longo de 20 anos. E de onde veio esse crescimento? Tem uma parte que foi de crescimento de área plantada. Ela cresceu mais ou menos 50% ao longo desses 20 anos. Só que a produtividade cresceu muito mais. Volta no que eu dizia na importância da Embrapa, na importância de tecnologia, na importância da gente fazer a nossa parte para poder produzir mais. Só que a gente tem os dois potenciais. Aliás, a gente tem o melhor dos mundos. A gente tem área que não está plantada, a gente tem disponibilidade de água, 30% da água doce disponível no mundo está aqui, a gente tem clima favorável, a gente está tendo ganhos de produtividade brutais e tem muito espaço para ter, porque com tudo que cresceu,
A nossa produtividade ainda é muito abaixo da americana em soja, em milho e por aí vai. Quando eu junto tudo isso, é fácil. Você olha e fala, de onde virá? O mundo vai comer mais? Vai. De onde vai vir a comida? Primordialmente daqui. E isso aqui tem várias implicações importantes. Uma delas, por que isso está acontecendo? Além dessa, tem uma outra vantagem que a gente tem que quase ninguém se dá conta. Como o preço das commodities todas, inclusive as agrícolas, é definido em dólar, o que acontece? Quando a economia mundial vai bem, o mundo está crescendo. O consumo de alimento é maior. O preço dos alimentos, a procura por alimento fica maior. O preço dos alimentos sobe em dólar. Isso aqui aumenta a produtividade, aumenta a rentabilidade para o produtor americano e para o brasileiro. No caso do brasileiro, nessa hora que está indo bem, tem um fator que contrabalança. A gente não vai tão bem. Qual é esse fator? Quando o Brasil exporta um monte, porque é o que está acontecendo quando o mundo está crescendo, exporta um monte de coisa de agronegócio, tem uma entrada de dólares dessas exportações aqui muito grande. Quando a oferta de dólar aumenta e nessa hora a economia está indo bem, os investidores estão dispostos a colocar dinheiro aqui, traz mais dinheiro ainda para cá, o preço do dólar em relação ao real cai. Então calma, o cara está vendendo um produto que em dólar custa mais, mas o real em relação ao dólar caiu. Mas isso é quando ele está vendendo um montão, quando a coisa está indo bem e o preço está alto, ele tem uma rentabilidade mais baixa. Aí vem a questão. Só que esse mecanismo da taxa de câmbio cria um mecanismo embutido de seguro para o produtor brasileiro na hora que ele mais precisa, que é quando a coisa vai mal. Quando o Brasil vai mal, ou quando o mundo vai mal, em qualquer uma das duas situações, o que acontece? O dólar sobe. O dólar sobe na hora que, se for o Brasil que está indo mal, o produtor está vendendo menos aqui no Brasil, porque o Brasil está os últimos anos, o Brasil está em recessão, estava crescendo menos, só que aí a rentabilidade dele vai lá para cima, porque o preço do dólar vai lá para cima. Segunda situação, o mundo entrou numa recessão global. O mundo entrou numa recessão global, o mundo consome menos, o preço em dólar cai, mas em real não. Vamos ver na prática? Para o produtor americano, o que vale é isso. Pico de preço de soja, 2012. Para o produtor brasileiro, agora. Por quê? Porque nesse meio tempo o dólar subiu, o Brasil viveu anos muito difíceis aí no meio do caminho e o resultado é muito simples. O nosso produtor está ganhando mais dinheiro que nunca. Resultado, o Brasil não para de ganhar mercado. E aí vem o ponto onde eu quero chegar. Isto vai continuar. Todos eles estão vendo. Os americanos sabem disso, os europeus sabem disso, e aí volta na história que a gente não pode dar razão para esses caras inflarem o protecionismo contra a gente. Pelo contrário, principalmente quando a gente está fazendo a nossa parte, quando a gente tem razão. E aí vem onde eu quero chegar. Vai aumentar mais demanda de alimento e num caso particular, que é o caso da China, tem um detalhe adicional. A guerra comercial China-Estados Unidos. Francamente, saiu umas semanas, não, eles chegaram num acordo, fizeram uma farra. Aí eu falei, não, deixa eu ver o documento. Aí eu descobri uma coisa nova, que é um negócio entre as duas maiores potências do mundo, no qual o acordo não tem documento. Tá bom, mas tem uma carta de intenções. Não, não tem carta de intenções. Não, a gente não tem nada, aquilo foi só no gogó. E o mais importante, eu acho difícil eles chegarem no acordo e vou explicar por quê. Porque do ponto de vista do interesse dos dois países, não parece fazer sentido. Vamos olhar o ponto de vista americano. A gente tem eleição nos Estados Unidos no ano que vem. O Trump é um político como qualquer político. Qualquer político que vai para uma eleição quer ganhar. Muito bem, o Trump quer se reeleger. Como é que o Trump ganhou a última eleição? A eleição americana é definida pelos estados. E, basicamente, pela geografia, você vê o que acontece. Nas duas costas, o Trump foi massacrado e será novamente. Você olha de um lado, está a Califórnia, o resto ali, o pessoal basicamente é liberal, não gosta do Trump, a chance dele é zero, vai ser massacrado outra vez. Você olha do outro lado, lado onde está Nova York, mercado financeiro, liberal, não tem a menor chance. Como é que o Trump ganhou? Ele ganhou o meião americano inteiro. O que tem no meião americano? Tem dois grandes grupos. Um deles vai votar no Trump de qualquer jeito. Estou falando da parte agrícola. Qual é a chance do produtor agrícola americano falar: olha, vou votar na Elizabeth Warren ou no Bernie Sanders, que são socialistas? Zero. Não vai acontecer. Já ganhou. O que vai decidir a eleição é o segundo grupo do meio americano, que é basicamente a parte manufatureira americana. Como é que o Trump ganhou o voto desse cara outra vez? Falando o seguinte: nos últimos 20, 30 anos, se não foi o seu emprego, foi o do seu pai, ele foi embora, ele foi para a China, ele foi para o México. Eu vou lutar por você. Eu vou trazer esse emprego de volta.
De concreto até agora ele não conseguiu, não tem nada ali para mostrar. O desemprego está lá embaixo, mas o desemprego já estava lá embaixo antes. A questão é, nessas regiões, não voltou. Para ser muito franco, eu não acho que ele vai conseguir trazer esse emprego de volta nunca. Peraí, deixa eu mudar. Pode ser que ele consiga trazer essa fábrica para os Estados Unidos, mas se ela voltar para os Estados Unidos, ela não volta para aquele cara que perdeu o emprego. Ela vai voltar para um robô, não para aquele cara. Mas o cara não sabe disso. O que ele sabe é que tem alguém que parece que está defendendo ele, que está lutando por ele. O ponto é muito simples. Se o Trump afinar o discurso em relação a México e China, não tem chance nenhuma na eleição. E aí vem o outro ponto da história, que é que eu cada vez estou mais convencido. Sabe quem escolhe o próximo presidente americano e quem define se o mundo vai entrar numa recessão ou não no ano que vem? A China. Porque se coloca no lugar do chinês. Eu quero que o Trump ganhe. Não, estamos num acordo, está tudo numa boa, vamos ficar tranquilo, deixa tudo sozinho, não vamos gerar marola, segura esse negócio do jeito que está. Não, eu quero um democrata com um próximo presidente americano. Muito simples, eu não tenho eleição aqui. Eu posso passar por uma recessão, não vai mudar o resultado aqui, eu vou continuar no poder daqui a um ano. Agora, o Trump tem eleição no meio do caminho. Hoje, com a mais baixa taxa de desemprego dos últimos 60 anos, você pega as intenções de voto, o Trump já não está grande coisa. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque ele perdeu na intenção de voto por 3 milhões de votos da outra vez, exatamente por essa característica do voto pelos estados, ele foi presidente. Pode acontecer de novo. Agora, se a economia entrar em recessão, esquece. Trump não tem chance nenhuma de ganhar. Quem define isso, basicamente, é a liderança chinesa. E esse é um ponto que eu acho que a gente também vai precisar acompanhar. Será que o mundo pode entrar numa recessão? Como é que isso muda a nossa relação com esses países no meio do caminho com relação a BRICS e os que estão fora? Mas traz mais uma vantagem. Espera aí. O Trump quebrou o palco chinês. O que ele fez? Falou, não. Vocês exportam 550 bilhões para a gente, agora vai chegar a 15%, 25% mais caro. Qual foi o raciocínio dele? Bom, dói mais na China do que aqui. Se eu jogar duro com eles, eles vão abaixar a cabeça. A parte dói mais na China, ele estava certo. Só que ele esqueceu de um detalhe. O chinês aguenta a dor por mais tempo. Primeiro por uma questão cultural, enfim. Mas a segunda, o pensamento lá é mais de longo prazo. Mas a segunda é exatamente o regime político deles. O cara não passa por eleição. Ele não tem esse problema. Problema, para ser bem claro, eu sou 200% favorável à democracia. Mas do ponto de vista da dificuldade que isso representa para o líder que está lá, para o caso chinês, facilitou muito a vida do cara. O que significa o seguinte: na hora que ele jogou duro, o chinês responde. Se você tivesse que fazer isso, você ia responder onde? Onde dói mais. Onde dói mais? Onde eu consigo colocar esse imposto? Vamos colocar o imposto na área eleitoral do Trump, que basicamente é produtos agrícolas. Sobretaxa a soja. Resultado. De lá para cá, o Brasil exportou mais de 10 bilhões de dólares a mais de soja, só que eu acho que isso vai começar a ir além da soja. Porque aí é outro detalhe do que está acontecendo na China. Gripe suína. Em 4 anos, a China perdeu 200 milhões de porcos. Só para dar uma ideia do que é isso, o Brasil tem o 4º maior rebanho de porco do mundo. São 38 milhões. Ele perdeu a população brasileira de porco. O resultado desse processo é o seguinte: então eu dependia de trazer grão dos Estados Unidos e do Brasil e eu alimentava o porco aqui. Calma, eu não posso contar com um desses caras, que é os Estados Unidos, e ainda por cima eu trago para cá, estou com um problema fitossanitário grave. Eles vão começar a importar mais carne, de tudo, incluindo de porco. Tremenda oportunidade para o Brasil. Essa é uma das coisas que eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho. O Brasil já vem exportando mais frango. Lembra, a China entra no OMC aqui. Olha o que acontece com a exportação brasileira de frango. O Brasil se torna o maior exportador mundial. E porco? Não, ainda não aconteceu. O Brasil não teve essa expansão. E terá. Diga-se de passagem, isso tem impactos regionais importantes. A região mais importante de produção de suínos no Brasil é Santa Catarina e o Sul também é forte em geral. Outro detalhe, a gente normalmente não vê o tamanho da importância desse mercado, porque no Brasil o consumo de carne suína é pequeno em relação ao resto. No resto do mundo não é exatamente o mesmo quadro, não. É muito mais importante. E por que é assim? Porque metade do consumo mundial de suínos no mundo é a China. E aí vem a questão. Está faltando porco lá? Significa que a comida começa a ficar mais cara. Comida começa a ficar mais cara, tem mais gente reclamando. Para um regime totalitário, isso não é muito bacana, não. Eles vão ter que dar um jeito nesse negócio.
vem uma tremenda oportunidade aqui. Isso é o atual rebanho que eu falava de suínos, depois que eles perderam 200 milhões. E o Brasil, diga-se de passagem, como eu mostrei, é o quarto ali, só atrás de China, União Europeia e Estados Unidos. Olha o que acontece com o consumo de alimento quando o país começa a ganhar mais. Renda per capita aqui, que eu falava, ao longo do tempo vai subindo, consumo de carne na China não para de subir. Vai acontecer a mesma coisa com a Índia. Isso aqui, de novo, é uma oportunidade brutal para o Brasil nas próximas 2 ou 3 décadas, que eu acho que é onde a gente entra. Olha mais especificamente, depois que começa o processo da febre suína, o que acontece com a importação de carne bovina. Consumo de carne bovina. Não tinha frango, não tinha porco, vamos comer carne de boi. O que acontece com a exportação brasileira de carne de boi? Cresce absurdamente. E o meu ponto é, espere, vem a mesma coisa com carne de porco. Agora, como é que isso tudo mexe com o crescimento regional brasileiro? Eu falei do que vem ao lado positivo ali do Sul, mas deixa eu antes chegar. Isso aqui é o seguinte, eu estou pegando o IBCBR, o PIB do Banco Central aqui. Quem está em verde já deixou a crise para trás. Hoje a economia já é maior do que ela era antes da crise. Basicamente é o Centro-Oeste, agronegócio. Por quê? Exportação para a China. E o Mapito, que é a fronteira agrícola brasileira. Muito bem. Fora isso, que então? Países que foram melhor gerenciados, alguns pontos, países não, estados, fora da curva, é o caso do Espírito Santo, Santa Catarina. Agora, por que o Sul está melhor do que o Sudeste? Pela mesma razão, o agronegócio no Sul é mais importante, mais forte do que o Sudeste. Por que Sudeste e Nordeste ficaram para trás? No caso do Sudeste, basicamente porque é a região mais industrial do mundo, onde entra os BRICS nessa história. Espera aí, qual foi o produto que a China inundou o mundo? Manufaturados. Qual é o setor que mais sentiu o mundo afora? Brasil, inclusive. Indústria. Região mais industrializada, basicamente é a que menos cresceu dali para trás. Isso é verdade no caso brasileiro desde 2002. No caso do Nordeste é mais recente. No caso do Nordeste, depois, basicamente, do segundo mandato da Dilma, o Nordeste parou de crescer. O que aconteceu? Ao longo do governo da Dilma, aconteceram 3 fatores fundamentais que secaram o dinheiro de um monte de coisa. A parte mais simples, como eu estou sem tempo, eu vou no limite. Acabou o dinheiro dos programas sociais. Um monte de outros gastos feitos e redução de arrecadação matou a grana dos programas sociais. A região mais pobre do Brasil, que é o Nordeste, é a que mais tem dependência da transferência de renda do governo central para as regiões mais pobres. O Nordeste fica para trás. E hoje tem um complicômetro que é a relação entre governadores de um extremo político, governo federal do extremo oposto, complica um pouco mais. Mas, enfim, desde 2002... todos os anos, o interior cresce mais do que as capitais, sem nenhuma exceção. Por quê? Agronegócio. Por que o agro cresce mais? Volta na história. China, e cada vez mais será também Índia. Isso vai continuar por mais 20 ou 30 anos. A gente precisa ter políticas para ver, entre outras coisas, de infraestrutura, porque a necessidade interior. Uma das coisas que a gente precisa fazer, que entra nisso aqui, tem a ver com política tributária. Reforma tributária está aí. Uma das coisas que uma boa reforma tributária tem que fazer, reduzir imposto em cascata no Brasil para aumentar a competitividade brasileira. Qual é o problema que a gente tem? Imposto em cascata significa que quanto maior é a cadeia de produção, menos competitivo o Brasil fica. Na prática. Exemplo. 1 quilo de grão de café em dezembro de 2015 custava R$ 8,60. O Brasil era e é o maior produtor mundial e exportador de café. Só que o Brasil importa cápsula para expresso pagando 37 vezes mais. Por quê? Porque se em vez de fazer isso, a gente manufaturasse do grão até a cápsula, a gente pagaria 97 vezes mais imposto. Por quê? Porque você paga o imposto a primeira vez quando você plantou o café. Aí você colheu, vai lá, paga a segunda. Aí você torrou, fez a torra, paga a terceira. Só que o imposto vai entrando na base de cálculo do imposto na rodada seguinte. Esse é o efeito do imposto em cascata. Digas de passagem, eu estou muito feliz que a ideia da CPMF morreu porque ela ia piorar isso aqui. Então, que bom que isso aqui ficou para trás. Mas, de qualquer forma, uma das coisas, tem um monte de coisa que... Diga de passagem, quando você fala reforma tributária, você fala qual? Tem 3 aí em discussão. Mas qualquer uma das 3 é melhor do que a estrutura atual que a gente tem e é uma das coisas importantes. E por que a gente precisa agregar mais valor? Por isso aqui. Eu peguei quanto custa uma xícara de café hoje em Londres.
R$12,50. Vamos ver a composição. Quanto é o café? O produto café? 50 centavos. Sendo que desses 50 centavos, quanto fica pelo produtor? 5 centavos. A renda que... E aí vem a questão. O fato daquele aumento de alimento gerar uma oportunidade para o Brasil, só que a gente tem que parar de ficar, que é o que a gente está fazendo, que a gente está ficando com isso aqui. O que a gente tem que fazer é agregar valor na cadeia. A gente precisa ter uma política de agregar valor, passa por reforma tributária, passa por um monte de coisa, mas, de novo, isso não é na nossa relação com os BRICS. É a gente que tem que fazer essa parte acontecer. Tem a ver com a importância daqueles dois países que estão gerando isso aqui. Por que vai continuar? Porque tem mais 10 anos onde 300 milhões de chineses devem sair do campo, ir para cidades, ganhar mais, consumir mais. Além deles, devem ter 900 milhões de indianos que vão fazer a mesma coisa nos próximos 30 anos. Como eu falava, o grande problema, a grande dificuldade, se a grande oportunidade está no agro, a grande dificuldade está na indústria. A boa notícia é que o modelo de crescimento chinês vem mudando e vai continuar a mudar. O modelo de crescimento chinês originalmente era voltado para a exportação de produtos manufaturados e investimento público. Cada vez é menos isso. Cada vez mais, à medida que a renda das pessoas vai crescendo, passa a ser consumo interno e voltado para comércio, serviços. E também tem uma estratégia que eu vou entrar daqui a pouco de tecnologia. Mas o fato é que de lá para cá, de 2004 até o ano passado, o único ano em que a indústria não ficou para trás do crescimento, ou a produção da indústria não ficou para trás das vendas do varejo, foi 2017. Por que aconteceu? Aquele foi o ano da reforma tributária que reduziu o risco jurídico para as empresas e o custo de produção no Brasil. O Brasil tem uma agenda extensiva de reformas, que se a gente não fizer, quem vai pagar conta disso aqui? O Brasil vai passar por uma desindustrialização pesada. Eu acredito que a agenda está avançando e vai avançar, eu acho que isso é importante. Para começar, quando eu falo de agenda, a gente fez uma reforma fiscal importante, melhora da situação fiscal, reduziu aqui. Vai começar, não é o ano que vem, vai demorar. Tem um monte de outras coisas que tem que acontecer, mas começar a ter dinheiro para o que não teve no Brasil. Esse ano os brasileiros chiaram, e com toda a razão, porque a gente cortou recursos para educação básica. Que bom que os brasileiros chiaram. Só que você vai pegar os dados e você descobre o seguinte, desde 2013, todos os anos os recursos de educação básica são cortados. Os de saúde todos os anos desde 2015. Os de infraestrutura desde sempre. Investimento em infraestrutura do setor público ano passado foi o menor em 70 anos. É menor do que a taxa de depreciação da nossa infraestrutura. E aí chega o ponto. Aí é que a importância da reforma da Previdência, que começa a liberar recursos, mas é só um primeiro passo. Tem mais um monte de outras coisas que o governo está propondo e que efetivamente precisa para a gente voltar a ter capacidade de mudar este quadro. Entre 148 países em termos de infraestrutura, acho que o resumo dele é o seguinte, a nossa infraestrutura está mais parecida com a do Zimbábue do que com a da Alemanha ou do que for. Não dá. Parte positiva que eu vejo nisso, a economia voltou a crescer, já está fazendo quase 2 anos, e eu acho que uma vez aprovadas essas reformas, previdência, administrativa, tributária, a gente tem uma chance brutal de ver uma aceleração, e isso também coloca o Brasil numa situação melhor. Dá para estar satisfeito com a situação atual? Não, a gente ainda tem um número de desempregados gigantes, e um outro detalhe, tá? As pessoas focam na coisa errada, que é o número... Taxa de desemprego. 12 milhões de desempregados. As pessoas cismam com esse número. Esse número é só a ponta do iceberg, gente. Porque se a gente juntar quem é desempregado, é quem não trabalha e procura emprego. O cara não procurou emprego, ele é considerado fora da força de trabalho. Se eu juntar esse segundo grupo e juntar um terceiro, porque se você trabalhar 2 dias por semana, 2 horas por dia, você já é considerado empregado. Quando na realidade só está fazendo um bico para não morrer de fome. Junta os 3 grupos, o Brasil tem 65 milhões de pessoas nesse grupo. Isso aqui, por um lado, é um absurdo, é um crime, por outro. Isso gera um potencial de crescimento futuro, à medida que você cria condições de recolocar esse pessoal no mercado de trabalho, gigante. E essa é uma oportunidade que o Brasil tem que gerar. Passando rapidamente, que o meu tempo já era, em tecnologia. Seguinte, quando eu dizia que o mundo está vivendo o maior movimento de revolução tecnológica que já viu, é o seguinte... Últimos 2.000 anos, do ano 0 ao ano 1000, renda per capita no mundo não muda nada, porque a gente não tem nenhum crescimento, basicamente, de avanço tecnológico. A partir de 1500 surge a prensa, os grandes descobrimentos, começa a acelerar a partir de 1700 com a primeira revolução industrial, máquina a vapor, acelera mais quando a gente tem automóvel, avião.
E olha o que acontece nos últimos 15 anos. Com a era da informação, em 15 anos, o crescimento de renda no mundo foi maior do que nos 2.000 anos anteriores. Mas com um detalhe. Desse crescimento de 2.100 para 10.700, 3 de cada 4 dólares foram gerados nos países emergentes. Traduzindo, a gente está na hora certa, no lugar certo. O que significa isso? O maior processo de geração de riqueza, por conta do maior processo de transformação tecnológica que a humanidade já viu, basicamente a oportunidade gerada nos grandes países emergentes, e particularmente nos grandes produtores de alimento, para aquele processo que eu falei tudo, tem a ver com a emergência dos 2 grandes BRICS, e é exatamente o contrário da sensação de todo brasileiro. Qual é o brasileiro que acha que a gente está no lugar certo na hora certa? É por isso que a oportunidade é tão grande e tem tudo a ver com a inserção dos BRICS na economia mundial. Se ainda não está convencido da importância disso aqui, dá uma olhada no aspecto de inovação. Valor de mercado da Amazon, da Apple, soma das duas e agora compara com o PIB brasileiro. O PIB brasileiro, há 10 anos, era 25 vezes maior do que o valor de mercado de Amazon mais Apple. Hoje é menor. A gente tem que entrar de cabeça no processo de tecnologia. Acho aí sim que a gente pode aproveitar particularmente parcerias com 2 dos BRICS, de novo, China e Índia, para acelerar muito isso. Por quê? Porque quando a gente olha algumas das coisas, eles têm vantagens brutais. A população... Desculpa, o número de usuários de Índia e China, por exemplo, é maior, de usuários de internet, é maior do que a população americana. Por que isso é importante? Porque nas novas tecnologias, particularmente inteligência artificial ou Big Data, que são baseadas em quantidade de dados, quanto mais dados você tem, maior a vantagem que você tem. Esses 2 países têm uma vantagem brutal. E aí vem mais um ponto. Compara com mais calma aqui China com Estados Unidos, que são os 2 maiores. Número de usuários de internet na China são 829 milhões. Nos Estados Unidos são 293. Você pega número de internet móvel, onde a China hoje, em meio de pagamento, um monte de coisa, já está na frente dos americanos, pela mesma razão. Você pega... pagamento móvel é um negócio impressionante. Você pega... A vantagem chinesa é brutal. E eu acho que isso vai aumentar. Porque aí quando você vê o pessoal que está se formando no que eles chamam de STEM, que é ciências, tecnologia, matemática e... Esqueci o que é o E. Engenharia, exatamente. A gente tem o seguinte, 60% de quem vai se formar nisso aí virá de China e Índia no mundo. Você olha a posição de Brasil aqui, Rússia. A Rússia ainda é relevante, está formando bastante gente. O Brasil ainda está um pouquinho mais para trás. Por que isso é tão importante? Quando você junta a parte de dados que eles vão ter com gente que vai conseguir trabalhar com isso aqui, aí eu acho que é o ponto do Brasil fazer 1 milhão de parcerias. Acho que a hora de fazer isso é agora, não estou com mais tempo, mas basicamente o recado que eu queria passar aqui é uma pesquisa feita, qual é a principal razão de sucesso das empresas que mais sucesso fizeram. Acho que a gente tem que entrar de cabeça. Estou tentando fazer a minha parte e ajudar nisso aqui. De lá para cá, eu criei 3 projetos associados, ligados a isso. Um deles é para tentar fomentar inovação. Para quem tiver curiosidade, é esse aí, a Inovação, que é exatamente para trazer cases de inovação e ajudar as pessoas, as empresas, os governos a inovarem mais também. A gente até criou um negócio promocional para quem está aqui, que é um serviço de assinatura, mas com aquilo ali dá para fazer a assinatura anual pela metade do preço, se vocês quiserem conhecer. E tem uma outra, que é um processo de mentoria, que eu estou tentando ajudar a gente nova, que está tentando criar coisa nova, entender tudo isso, ver como se encaixa, entender mudança econômica, geográfica, demográfica, de padrão de consumo, de tecnologia, de inovação, de modelo de negócio, e fazer os seus negócios propriamente acontecerem. E um terceiro, que é para reduzir custo com viagem corporativa, viagem a trabalho. Não só reduzir custo, melhorar a experiência de quem gerencia viagem, melhorar a experiência de quem viaja e gerar economia. Só para vocês terem uma ideia, na média, o pessoal que usa o nosso negócio gasta 30% menos. Eu não vou nem entrar no porquê. O que eu quero chegar eu não sou um cara de tecnologia. Por que eu estou trazendo coisas ligadas à tecnologia? Porque eu estou convencido que esse é o processo da gente conseguir, no que está acontecendo, gerar mais valor. E eu acho que é aí onde entra o último ponto que eu queria deixar da nossa relação com os BRICS e, mais especificamente, Índia e China. O Brasil tem que aproveitar as forças e as vantagens que esses caras têm para criar parcerias exatamente nessas 2 áreas, trazer tecnologia, acelerar e aproveitar. E se a gente não fizer isso, apesar de todas as vantagens que eu falava, de aumento de demanda de alimento, blá, 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 blá,
Mais para frente, o que a gente vai ver é dificuldade. As pessoas costumam dizer que crise traz oportunidade. A minha visão é o contrário. Eu acho que crise traz problema. Um cara que comia pacas, bebia muito, fumava de monte, não fazia exercício e teve uma crise cardíaca, está sentindo uma grande oportunidade? Eu não quero que a gente espere o problema pintar para reagir. Eu acho o contrário. A gente tem que ver a nossa relação com os BRICS em como a gente cria oportunidade. Para mim, são dois grandes eixos. Primeiro, a complementariedade. Eles precisam de alimento, a gente tem. Segunda, a complementariedade. Eles têm duas vantagens competitivas brutais na parte de tecnologia. Como é que a gente traz isso para melhorar, acelerar o nosso processo de inovação, de avanço tecnológico? É o segundo ponto onde eu criaria parcerias fortes. São os dois pontos onde eu miraria. E, mais uma vez, eu estou falando em BRICS como grupo, mas eu acho que eles são diferentes e eu acho que para mim, o grande potencial está na relação com China e Índia. China é hoje, Índia no futuro. Mas são os dois casos. Muito obrigado, gente!